Fala, Igreja Congregacional de Genópolis, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Rogério falando, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, dentro dessa matéria, dessa temática, das 5 disciplinas básicas da vida de um discípulo. E nós estamos estudando agora aquele método de estudo bíblico indutivo, e na nossa última aula nós estivemos falando sobre o segundo passo do método de estudo bíblico indutivo, que é a interpretação. O primeiro passo é a observação, o segundo passo a interpretação. E dentro da interpretação, nós temos aí, agora que nós vimos na última aula, os princípios gramaticais de interpretação bíblica. Foi esse assunto que nós abordamos aí com vocês na aula passada. E eu deixei um exercício para ser feito, um exercício para ser feito em grupo, que era para você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e fazer a interpretação desse texto com as ferramentas que foram fornecidas até aqui. E antes da gente entrar no exercício, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós estamos dando várias ferramentas, vários princípios de interpretação, Agora, quando você aborda um texto, nem sempre você vai utilizar todas essas ferramentas, mas uma boa parte delas você, com certeza, vai utilizar. Então, à medida que a gente vai resolvendo esses exercícios aqui juntos, você vai percebendo que a gente está aplicando os princípios da observação do texto, que é você selecionar as palavras mais importantes, procurar o tema central, entender para quem foi escrito, por quem foi escrito, quando, quais eram as circunstâncias, qual era o tema central, aquela coisa toda, tudo isso para ajudar a gente entender. Isso, os passos da observação. Nos passos da interpretação, observando aí a questão gramatical, aí então a gente vai ater-se um pouco mais a algumas palavras, o sentido que o autor deu a elas naquele contexto e tal, e também entendendo aí o objetivo pelo qual o autor escreveu e isso, qual o sentido que é dado para a gente poder interpretar. Então agora a gente vai partir para essa parte um pouquinho mais prática, ela já não é tão teórica assim, e eu elaborei algumas perguntas para você, eu elaborei algumas perguntas que faz parte daquela observação para te ajudar aí a você entender o texto bíblico, Então, eu vou colocar aqui na tela, essas nossas perguntas aí do exercício. Então, foi o que a gente deixou aí para você fazer na próxima, fazer durante essa semana. Então, a primeira: qual foi o objetivo que motivou Jesus a falar sobre essa parábola? Essa é a primeira questão que você precisa observar e responder, utilizando as ferramentas. A segunda é: o pastor, que é aquele que perdeu a ovelha, a mulher e o pai representam quem nesta parábola? A terceira: o filho mais velho, ele representa quem nessa história? A parábola fala dos perdidos, um animal, dinheiro e, por fim, um filho. O que isso significa no contexto da história que Jesus contou? E, por último, qual é a mensagem central dessa parábola com 3 histórias em uma? Voltando aqui para mim, esse slide você já tem ele aí na sua última aula, Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos entrar propriamente dito aí no texto de Lucas, capítulo 15, Eu vou dividir a tela agora e a gente vai entrar mais propriamente dito na análise desse texto, E eu queria que você percebesse aí comigo o seguinte, deixa eu colocar lá na tela de novo,
para você poder me ver aí. Lucas 15, ele começa assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Não é? Então veja bem, o que você percebe e nota comigo nesse texto? Que haviam aqui duas classes de pessoas, né? Você tinha lá os publicanos e você tinha lá esses pecadores, um termo um pouco mais genérico, não é? E estas pessoas estavam, essas pessoas aqui, elas estavam se reunindo para ouvir Jesus. Certo? Eles estavam formando aí esse público para ouvir Jesus. Só para te lembrar que esses publicanos, eles eram cobradores de imposto. Não é? Eram judeus que cobravam impostos de outros judeus para o Império Romano. Então eles eram pessoas detestáveis, odiadas pela sua própria nação. Não é? E pecadores aqui se referem àqueles que não eram judeus, não é? Considerados como pagãos. E essas pessoas estavam se reunindo para ouvir Jesus. E aí nós percebemos aqui uma outra classe de pessoas, não é? Presentes aqui, que aí você vê ali, você vê os fariseus, e você vê ali os mestres da lei. Não é? Quem eram esses? Esses eram ali os religiosos, não é? Os religiosos dentre os judeus, que o que eles estavam fazendo? Eles estavam criticando Jesus, exatamente porque Jesus estava gastando tempo com publicanos e com pecadores. Então, quando você aborda o texto volta aqui comigo. Quando você aborda o texto de Lucas, a primeira informação que você recebe é essa, não é? E a gente vê aqui, o que nós conseguimos perceber aqui? Jesus indo em busca daqueles que estão perdidos. Não é? Publicanos, pecadores, pessoas complicadas, difíceis, detestáveis, mas pessoas que precisavam de salvação. Ao passo que você vê aqui também os religiosos da época, não é? Que não tinham preocupação alguma de que o perdido fosse alcançado. Eles não tinham vontade nenhuma de pregar esse evangelho a outras pessoas, eles queriam apenas continuar com a sua própria comunidade dos iguais, não é? Com a sua própria comunidade daqueles que eles gostavam uns dos outros apenas, e a salvação era só para eles. E aí você começa a perceber que essa gente é que estava se opondo a Jesus naquilo que Jesus estava fazendo, né? De maneira que aquela primeira pergunta que nós fizemos lá, o que motivou Jesus a falar essa parábola? O que motivou Jesus a falar essa parábola foi a atitude desses fariseus e escribas, foi a atitude deles em criticá-lo, né? Eles estavam criticando Jesus porque Jesus estava alcançando o perdido, né? O que eles disseram? Esse homem recebe pecadores e come com eles, né? Então, quando Jesus fala essa parábola, né, aí da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido,
ele está falando por conta desta crítica, por conta desta atitude que esses fariseus tiveram ali, ok? Então, vamos voltar aqui um pouquinho lá para o PowerPoint, e vamos continuar no texto. Então, Jesus lhes contou a parábola. Então, aqui você percebe claramente, não é, uma conexão aqui, quando a gente percebe essa palavra aqui, então, então, significa que por conta dessa crítica do comportamento dos fariseus e dos mestres da lei, então Jesus, ele contou a parábola para eles, não é? E a gente percebe a conexão clara de uma coisa com a outra aí. E aí ele diz: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida? Não é? Preste atenção nessa expressão, vai atrás da ovelha perdida. Preste também a atenção nisso aqui, que deixa as 99 no campo. Preste atenção nisso aqui, porque você vai se surpreender com o significado disso aqui já, né? A ideia de deixar e a ideia de ir atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. A minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Eu quero que você também preste bem atenção nessa expressão, 99 justos, não é? Olha aqui uma outra coisa, o pecador, o justo. E aí tem algo chocante que ele fala aqui, que esses pecadores que não precisam arrepender-se. Bem, volta comigo aqui. A gente percebeu aqui a resposta da primeira pergunta, não é? O que motivou Jesus a escrever? O que motivou Jesus a escrever essa parábola, a contar essa parábola, foi a atitude dos religiosos da época, que desprezavam os perdidos ao invés de alcançá-los, não é? E Jesus, ele passa ao primeiro item da parábola, quando ele fala da ovelha perdida, não é? E ele diz: qual de vocês que, tendo 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu, e quando a encontra, põe nos ombros, feliz da vida, leva ela para casa, chama os amigos para se alegrar, porque achou a ovelha que estava perdida, não é? Bom, aqui nós temos pelo menos 3 figuras para serem consideradas. Primeira é a figura do pastor. Não é? Quem cuida do rebanho, quem cuida de ovelha? É o pastor, certo? Então a gente tem essa figura do pastor. Depois a gente tem a figura da própria ovelha, não é? A figura do rebanho, das ovelhas em si, não é? Mas aí tem uma distinção, não é, dentre esse rebanho, porque você tem a ovelha perdida e você tem a ovelha que, em tese, não está perdida, não é? Então você precisa observar isso. E quando você aborda uma parábola, você tem que se ater não às minúcias, mas você precisa se ater à lição que Jesus está querendo dizer. Então, o que Jesus está querendo dizer é que um pastor, ele vai atrás da ovelha perdida. É a atitude natural do pastor ir atrás da ovelha perdida. E nesse ponto, Jesus
a Escritura diz que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Não é? Ele mesmo disse que tinha outras ovelhas que não eram desse rebanho e tal. Enfim, existem vários textos na Bíblia que corroboram a ideia de que Jesus, ele é esse pastor que vai atrás da ovelha perdida. Então ele está, de certa forma, contando essa história, falando a respeito da sua própria atitude como um enviado de Deus ao mundo para ir em busca do perdido. Então, aí a gente começa a responder aquela outra pergunta, né? O pastor, a mulher e o pai estão representados em quem nessa parábola? Nesse trecho, né, o pastor, ele representa o próprio Jesus, que tem a missão de ir em busca daquele que está perdido. Né? Então a gente já começa aí também a responder, em parte, né, aquela pergunta 2. Mas eu disse para você observar algumas coisas aqui comigo. Eu quero que você volte lá para o slide. Eu quero que você perceba que eu falei para você prestar atenção nessa expressão de ovelha perdida, ok? Mais uma vez ela acontece aqui, ovelha perdida. E depois, engraçado que ele fala das outras 99 ovelhas que foram deixadas. Presta atenção nisso aqui, elas foram deixadas no campo. Volta aqui comigo. Você acha que o pastor foi irresponsável ao deixar as 99 ovelhas no campo para ir em busca daquela que se perdeu? Pensa aí um pouquinho. O que será que Jesus está querendo dizer? Será que um pastor, ele deixaria 99 ovelhas desassistidas, desprotegidas, para ir em busca daquela que se perdeu? Essa é uma outra questão que eu não fiz lá, mas eu quero fazer essa pergunta aqui com você para que você reflita, não é? Para que você reflita. E antes da gente responder essa pergunta, deixa eu voltar lá para o texto com você. Eu quero que você perceba aqui o seguinte: nós já falamos das 99 ovelhas que são deixadas no campo e já falamos desta ovelha perdida que o pastor vai atrás dela. Deixa eu circular aqui ainda mais. Ele vai atrás dela e ele faz isso até encontrá-la. Ele não volta enquanto não encontra esta ovelha. Não é? Bom, como é que a gente vai entender e responder essa pergunta que eu falei para vocês? Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria, em onde? No céu, por um pecador. Esse pecador aqui está representando a ovelha perdida. E agora ele fala 99 justos que, presta atenção nisso aqui, não precisam arrepender-se. Volta aqui comigo. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Isso a gente já entendeu que está falando da ovelha perdida e está falando do próprio ministério de Jesus de ir em busca daquele que está perdido. Isso é muito fácil para a gente entender. O que a gente não consegue às vezes entender é essas 99 ovelhas, elas representam quem?
não é? Quem elas representam? Será que um pastor se deixaria essas 99 ovelhas desprotegidas no campo? Não é? Então, quando você começa a pensar, quando ele fala de 99 justos, vamos voltar lá para o PowerPoint, quando ele fala de 99 justos que não precisam de arrependimento, né, ele está se referindo a esses mestres da lei. Então, deixa eu trocar a cor dessa caneta para ver se fica mais fácil aqui para você me entender. Aqui, esses 99 justos, né, que não precisam de arrependimento, eles estão dizendo o seguinte, fazem referência a esses religiosos. Volta aqui comigo. A esses religiosos que estão tão cheios de si que acham que não precisam de arrependimento. Eles não conseguem enxergar as suas próprias falhas, eles se acham superiores a todos, eles se acham salvos, não é? E Jesus disse para alguns judeus que criam nele que, na verdade, eles viviam para fazer a vontade do pai deles, que era o diabo. Não é? Porque essas pessoas estavam tão cheias de si, tão ensoberbadas na sua religião, que não precisavam de arrependimento. E aí você, poxa pastor, que isso? Esses 99 que Jesus deixa para ir atrás de um perdido, ele está dizendo que ele está deixando a religião, a religiosidade de lado, para ir em busca de quem está perdido. Não é? Em outro texto diz que ele veio para os que estão doentes e não para os que estão sãos. Ele está sendo irônico, não é? Porque esse pessoal está tão adoecido pela religião que eles não conseguem nem sequer perceber isso. Entenderam isso? Então aqui a gente já começou a entender melhor o texto, não é? Até porque um justo, quem é o justo? Justo é aquele que foi justificado pelo Senhor, foi declarado justo pelo Senhor, né? E como é que ele é declarado justo pelo Senhor? Por meio da fé é que ele é justificado, não é? E como é que ele tem fé? Né? Quando ele se arrepende e crê no Evangelho. Então, estão entendendo? Não é possível existir um justo que não precise de arrependimento. Eu fui justificado e eu preciso me arrepender dos meus pecados, das minhas falhas, ir para os pés do Senhor todas as vezes que eu peco. Você não faz isso? Então Jesus está falando de religiosos que estão tão tomados pela soberba que não conseguem sequer entender que precisam de salvação, né? Vamos continuar, porque isso aqui é só o primeiro slide da nossa análise, e eu queria agora que você voltasse comigo aqui, para a gente fazer a nossa análise aqui num segundo momento. Olha lá. Agora ele está analisando o segundo aspecto, quando ele diz, ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Pois lhes digo que da mesma forma haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então eu queria que você prestasse atenção nessa palavra aqui, candeia. A candeia que é acendida pela mulher, né, para procurar a dracma. A dracma era uma porção do denário, que era um dia de trabalho de um trabalhador comum, ok? E
Deixa eu mudar a cor dessa tinta de novo. E era algo muito importante para essa mulher, e por isso que ela reúne quando encontra, reúne as suas amigas, e mais uma vez fala aqui da questão da alegria. Não é? Mais uma vez nós estamos aqui, queridos, diante de algo que foi perdido e foi procurado com diligência. Não é? Na primeira é um animal, agora fala de dinheiro perdido. Não é? E aqui na primeira nós temos o pastor que perde a ovelha. Aqui nós temos uma mulher, não é, que perde a sua moeda, não é? E mais uma vez busca até encontrar, e quando encontra, compartilha desta alegria, não é? Vamos voltar aqui comigo cheio. Compartilha desta alegria de ter encontrado aquilo que estava perdido. Não é? Mais uma vez, quando Jesus conta esse exemplo, ele fala que vai ter alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não é? E aí é interessante você observar aqui, né, que tanto a ovelha quanto a moeda, que são as coisas perdidas, estão representando aí o pecador que está perdido, e que uma vez alcançado pela mensagem, então esse pecador ele se arrepende, e então isso traz alegria no céu. Mas como eu falei para você prestar atenção que essa mulher, não é, ela acende essa candeia e ela busca isso com diligência. Não é? Toda vez que a gente tem essa figura da candeia, que é para trazer luz, não é? A gente tem aí uma correlação com a própria ação do Espírito Santo. E a ação do próprio Espírito Santo, ela é extremamente importante no processo, não é, de alcance do perdido, uma vez que é o próprio Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é? É a própria ação do Espírito de Deus no coração do perdido para conduzi-lo então ao arrependimento. Não é? Então aqui nós temos, na figura desta mulher, nós temos aí a correlação com a própria ação do Espírito. No primeiro momento era o pastor, que está representado em Jesus, agora é a ação do próprio Espírito de Deus, aí também empenhado na função de alcançar o perdido, ok? E a gente precisa prosseguir. Volta aqui comigo. A gente precisa prosseguir nessa análise, e agora a gente, vamos dividir a tela aqui. Agora a gente está falando aí que, entrando no terceiro exemplo, e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, não é? Aqui a gente está vendo um homem. Esse cara tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo de si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Presta atenção que agora nós vimos aqui a expressão pai, ok? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou
mais digno de ser chamado teu filho, né? Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, o pai cheio de compaixão, né, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer, olha só que legal, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Volta aqui comigo. Olha só, gente, aqui nós temos o terceiro exemplo de um pai que perde o seu filho, não é? Bom, eu acho que para responder aquela outra pergunta, a gente não tem muita dificuldade. Se no pastor a gente consegue ver a figura de Jesus, na mulher com a candeia na mão, a gente consegue ver a figura do Espírito Santo. E agora o Pai completa a figura da Trindade, né? O próprio Deus, não é? Também é envolvido, completamente envolvido no processo de salvar o perdido, de alcançar o perdido, não é? E aí nós percebemos aqui algumas coisas interessantes. Deixa eu voltar lá para o texto com você, porque esse pai, não é um pai que ele é cheio de compaixão, não é? Ele é um pai que não está interessado apenas em que sejamos vistos ou tratados como servos. Ele é um pai que nos quer de fato numa relação de filhos com ele, né? Voltando aqui comigo, é muito importante que você perceba aqui. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui esse filho perdido, né, que mais uma vez volta e aí é recebido com compaixão, com perdão. Enfim, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas você vê o pai alegrando-se, promovendo a festa, não é, por conta do filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e que foi achado, não é? A história continua, e ela continua já com a chegada de uma outra figura, que era o filho mais velho. Voltando aqui, queridos, a gente teve um probleminha técnico aqui, já está resolvido, vamos voltar aqui então. Eu estava falando aqui que aí entra um outro personagem na história, que é o filho mais velho, né? Ele estava no campo, ele não viu nada acontecer, quando ele volta ele só escuta o som da festa e tal, e aí ele chama um dos servos lá e pergunta: pô, o que está acontecendo aí e tal? Daí eles respondem: o teu irmão, né, voltou e tal, e o seu pai está feliz da vida, mandou matar o novilho porque recuperou o filho dele com vida. E o filho mais velho se encheu de ira, né? Olha que coisa que interessante. Esse filho mais velho, diz aqui que ele se encheu de ira e não quis fazer parte da festa, né? E o pai insistiu com ele, tentou ali arrazoar com ele, não é? Mas ele: olha, eu todos esses anos tenho trabalhado, olha só, ele não falou de relacionamento, ele falou de trabalho, ele falou: como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Aí o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu,
mas tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Volta aqui comigo. Esse filho mais velho, ele representa mais uma vez aqueles religiosos, os 99 justos que foram deixados no campo para que o pastor fosse em busca de quem estava perdido. Esse filho mais velho também é representado no religioso que não consegue se alegrar com a salvação do perdido, o religioso que não consegue se compadecer com o arrependimento daquele que cometeu erros, do religioso que ele não tem misericórdia do outro porque ele se acha superior. Você vê as palavras dele aqui dizendo: olha, eu tenho trabalhado incansavelmente como um escravo todos esses anos, eu nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens e tal. É um cara que tem essa jactância, não é? Que tem esse orgulho de andar de maneira reta, de não cometer erros, e então se acha no direito de cobrar, de demandar, de exigir que as coisas sejam feitas de acordo com a sua vontade. E assim não dá, gente. Assim não dá, não tem a menor condição. Então, queridos, a gente percebe aqui muito claramente que, respondendo às perguntas, quem está representado lá no primeiro momento é o próprio Jesus, na mulher com a candeia na mão é o próprio Espírito Santo, e agora o próprio Deus Pai envolvido no processo de salvação. Qual é a moral dessa história? É que a Trindade como um todo, ela está envolvida no processo de alcançar o perdido, ao mesmo tempo que combate a religiosidade que impede o perdido de ser alcançado. Então, aqueles que se opõem ao alcance do perdido estão, na verdade, se opondo aos planos da Trindade Santa. Estão se opondo ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito, a tudo que eles estão fazendo, estão se opondo à missão de Deus, ainda que achem que estejam a serviço de Deus. Não é? Então, quando a gente analisa isso aqui tudo, essa é a conclusão que todos nós podemos ter, ok? E eu acho que nós já utilizamos bastante do nosso tempo nesse exercício, não é? E nós vamos, então, na próxima aula, dar início a um outro tema, né? Nós vamos falar sobre os princípios de interpretação histórica, não é? Para a gente poder, então, caminhar aí para a finalização desse estudo do método de estudo bíblico indutivo. E aí, então, que Deus te abençoe e eu te vejo aí na próxima aula. Fiquem com Deus.